Olá, como é que você está? Tudo bem? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica, Romanos capítulo 8. Vamos dar continuidade quando terminamos ali no capítulo 15. Vou voltar ali esse versículo 15, é o capítulo 8, versículo 15. E vamos dar continuidade ao que o apóstolo está aqui tentando explicar, né? Que o Espírito Santo, ele tem que estar dentro de nós, né? Ele é o penhor de Deus, ele é o guia para que vivamos nesse mundo e possamos chegar na eternidade com Deus. Bom, se você tem gostado desse conteúdo, não esqueça de dar o seu gosto, partilhe o vídeo também com mais pessoas, tá bom? Meu Deus, mais uma vez aqui estamos para poder meditar na Tua Palavra e tirar daqui as lições das quais vão nos abençoar para a vida eterna. Pai, fala com cada um e peço que o Senhor abra e desperte o nosso entendimento para essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, o espírito de escravidão nos fazia pecar, que é o pecado, né? A pessoa se torna escrava do seu pecado, vazia, porque o pecado não oferece nada de bom. Ele apresenta uma coisa boa, mas entrega uma coisa ruim. Já o Espírito, quando nós recebemos o Espírito Santo, temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Assim como Jesus andou no mundo, nós nos tornamos como ele, andando no mundo como um filho de Deus. Então, se Jesus veio para fazer a vontade do Pai, assim temos que ser nós também, andarmos em santidade para fazer a vontade do Pai. No 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O comentário diz assim: o próprio Espírito testifica. A confirmação e a certeza de que somos filhos de Deus vem pela comunicação do Espírito Santo com o nosso Espírito. Quando isso acontece, não há pensamentos de dúvida ou que possam resistir. Essa comunhão nos dá segurança para enfrentarmos o que vier pela frente, pois temos um Pai grande e poderoso que nos ama e cuida de nós, e não tem vergonha de dizer que somos seus filhos. Se alguém não tem essa certeza dentro de si, é porque ainda não recebeu o Espírito Santo. Só quem é realmente filho de Deus sabe a magnitude, a grandeza e a dimensão desse poder. Enquanto não houver essa experiência, a pessoa sempre terá incerteza dentro de si. Isso explica o medo, as preocupações e as ansiedades que muitos possuem. Então, o Espírito testifica, né? Por exemplo, ninguém precisa me dizer, você é ou você não é. E se disser que não é, para mim, entra no ouvido e sai no outro. Porque o Espírito que está em mim, ele dá certeza. Ele para mim é uma garantia de que eu sou filho de Deus, né? Eu deixei de ser filho deste mundo para ser um filho do meu Deus. No 17, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são comparadas com a glória que nos há de ser revelado. Comentário: a herança dos filhos. O Espírito Santo é a herança maior de Deus para os seus filhos. Mas o fato de tê-lo em nossa vida não significa que estaremos livres de aflições. Se o próprio Senhor Jesus padeceu neste mundo, nós também sofreremos. Porém, todo sofrimento, toda rejeição e toda humilhação a que ele foi submetido redundou em grande glória e louvor ao seu santo nome. Se quisermos ser participantes dessa mesma glória, teremos que ser participantes das mesmas aflições que ele passou neste mundo. Contudo, não enfrentaremos sozinhos. Mesmo sendo filhos, o Senhor jamais nos isentará das perseguições e das injustiças que tivermos que sofrer por causa da nossa fé. Mas a recompensa é valiosa. Por isso, vale a pena perseverar e permanecer fiel até o fim para herdar a vida eterna. Então,
Eu acho isso tão divino, né? Quer dizer, se eu sou filho, também sou herdeiro. Então, eu também herdo junto a Jesus as bênçãos, né? Nesse mundo, mas sobretudo a espiritual. Porque para mim tem por certo que as aflições desse tempo, quer dizer, nós sofremos, mas elas não chegam a se comparar ao que vai vir pela frente, pela glória. Por exemplo, o Senhor Jesus suportou a cruz, ele suportou ficar sem Deus, né? Distante do Pai. Ele suportou tudo, né? Aqui nesse mundo para poder nos comprar para Deus novamente, nos libertar do pecado. Mas ele suportou isso tudo porque ele sabia que a glória que viria pela frente seria maior. Então, nós não podemos ficar presos à circunstância do momento. É momentâneo. Nós temos que olhar para o que vem na frente. Por isso que uma pessoa da fé, quando ela fica doente, por exemplo, se a pessoa está com a boa consciência, se ela está na fé, ela vai dizer assim, bom, veio essa doença, agora eu vou ter um testemunho para dar. A pessoa que ela não está bem com Deus, então vem as dúvidas. Aí o diabo aproveita para falar assim, olha, você não é de Deus, então por que isso está acontecendo? E aí a pessoa começa cheia de dúvidas. Será que eu pequei? Será que estou errado? Aí começa um inferno na vida daquela pessoa. Então, tenha a sua fé firmada na promessa de Deus. Mantenha a sua fé firme, né? Fé de filho. Por isso que vale a pena permanecer bem, longe, afastado, santificado para Deus, né? Longe do pecado. 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu achei isso forte, né? A criação, ela ficou sujeita à vaidade, né? O ser humano, ele é extremamente vaidoso, curioso, né? Inclusive foi a curiosidade que levou Eva a cometer aquele erro e posteriormente Adão. Mas Adão não foi curioso, Adão fez isso porque ele quis, né, seguir a mulher. Então ele trouxe todo o pecado. Então a vaidade, né, o pecado, ele seduz de tal forma que o ser humano termina por cair. Então quanto mais tentados somos e mais rejeitamos, mais forte também nos tornamos. Agora, se eu, na tentação, não me revisto da força, né? Como diz lá em Efésios 6, da armadura de Deus, eu vou estar fraco. Eu vou perder essa batalha. No 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O comentário do 22 diz, toda a criação geme. Desde que o homem pecou no jardim do Éden, toda a natureza, bem como toda a humanidade, vem sofrendo as consequências dessa queda. Muito se fala em nossos dias da agonia do planeta, que vem sofrendo todo tipo de agressão por parte do homem. Semelhantemente, a humanidade geme não somente com a catástrofe naturais, mas também com todos os tipos de flagelos como doenças, fome, epidemias e violência. Assim como uma mulher em trabalho de parto espera com dor o nascimento do filho, toda a criação aguarda a redenção que virá do Senhor Jesus. Existe a promessa de Deus de fazer novas todas as coisas, como um novo céu e uma nova terra. Essa promessa se estende principalmente aos que sofrem, pois todo aquele que crê no Evangelho da salvação será redimido da dor e do sofrimento e será liberto da escravidão do pecado. Os ambientalistas, né, que tentam defender a terra deveriam ler isso aqui. E a consequência, claro, do homem. Mas por mais que o ser humano possa tentar fazer alguma coisa para reduzir os efeitos na natureza, serão insignificantes, porque o pecado trouxe consequências sérias para toda a humanidade, né? E nós temos visto, né, o degelo nas calotas polares, né, o clima totalmente confuso, né? E daí para pior. Situações piores serão vistas. Mas está aqui, né? Toda a criação geme e tem gemido. No 23, e não só ela,
mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Comentário: gememos em nós mesmos. Paulo diz que toda a criação geme, mas agora ele fala dos gemidos dos filhos de Deus. Isso porque vivemos em um mundo injusto e distante do Senhor. Além disso, embora tenhamos as primícias do Espírito, ou seja, a garantia de que tomaremos posse da nossa herança, que é a vida eterna, ainda estamos presos a um corpo mortal e corrupto. Isto é, um corpo sujeito à morte, às dores, às enfermidades, às tristezas e às angústias. Enquanto não formos revestidos do corpo celestial, teremos que suportar, com muita fé e perseverança, as intempéries que se levantarem. Quando o Senhor Jesus se revelar nos céus, subiremos ao seu encontro e então seremos revelados como filhos de Deus e ainda receberemos a sua glória. O Espírito Santo nos foi dado a fim de garantir a nossa participação neste momento maravilhoso e sublime. Então, não somente a natureza, mas nós. E de fato, né? Nós vemos tanta coisa ruim que nos deixa tão triste, né? Nós vemos o quanto o ser humano vem esfriando a fé, vem se afastando de Deus e vem colhendo consequências, porque não tem como, né? Nós plantamos o que é ruim, vamos colher o que é ruim. Se plantamos o que é bom, vamos colher o que é bom. E o ser humano não se importa mais em plantar o que é ruim. E mesmo que colha, ele permanece plantando o que é ruim. É difícil, é duro de ver, mas faz parte. 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o espera, né? Então, aqui tratamos da fé. Então, se eu estou vendo, não precisa fé, né? Já está materializado. Mas a fé, ela crê no invisível, até ser materializado. 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, aqui está uma virtude, um dom do Espírito, né? Quando nós temos paciência. Nós vivemos numa sociedade que não tem mais isso, né? É imediatista, ela quer tudo rápido, ela quer tudo para ontem, ela quer orar agora e já ter o resultado amanhã, e não funciona assim, né? Nós temos que ter a paciência, que vem do Espírito Santo. 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que revelação, né? Primeiro que ele fala que da mesma forma o Espírito ajuda as nossas fraquezas, né? E quando nós reconhecemos nossas fraquezas, e o ser humano também não gosta de reconhecê-las, né? Ele quer se mostrar forte, que ele é bom, que ele é capaz, né? Autossuficiente. Mas quando nós mostramos quem somos para Deus, nós somos transparentes para Ele e sabemos que Ele nos vê na nossa fraqueza, então o Espírito nos ajuda. Onde nós somos fracos, é ali que Ele vai atuar para sermos fortes. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Por isso que o Espírito Santo tem uma função importante, né? Dentro de nós, de guia, de nos orientar, de nos fortalecer. Mas vamos pensar no contrário, né? A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela tem um outro espírito, né? Um espírito imundo. Então, se o Espírito Santo nos guia, o espírito imundo também vai guiar a pessoa. Por isso que a vida da pessoa se torna num deserto, né? No inferno. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Perfeito, né? Olha a necessidade de uma pessoa ter e buscar ter esse Espírito Santo e manter essa comunhão, né? No 27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Comentário, o mesmo Espírito intercede por nós. Essa função desempenhada pelo Espírito Santo é indispensável para que possamos manter a nossa salvação. Embora tenhamos sido regenerados e adotados por Deus como seus filhos, continuamos sujeitos às fraquezas inerentes ao ser humano, pois ainda vivemos em um corpo corruptível. Quando deixamos que o Espírito Santo execute o seu trabalho,
somos fortalecidos com o seu poder em sua comunhão com Deus. A intercessão do Espírito de Deus em nosso favor é tão intensa que palavras ou compreensão humana não são capazes de explicar. Todos nós temos fraquezas, como maus pensamentos, medo, dúvidas, ansiedades, preocupações e raiva. Diante disso, é preciso humildade para reconhecer esses conflitos interiores a fim de superá-los. Por exemplo, o Espírito Santo foi enviado pelo Senhor Jesus para nos ajudar. Ele é o nosso guia e o nosso consolador, que tem como principal função nos conduzir à vontade de Deus e nos preservar em sua presença. O seu desejo é nos guardar para o grande dia em que o nosso corpo mortal será transformado em um corpo de glória, assim como é o corpo do nosso Senhor Jesus. Isso é tão bom. Ele intercede por nós, né? Mesmo quando nós não estamos orando. Podemos orar em todos os momentos, em espírito, na mente, né? Na igreja falando, mas Ele intercede por nós, ainda naquilo que nós não falamos, mas Ele faz. Vamos ver o propósito, né? No 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Comentário: todas as coisas contribuem. Essa promessa não é para todas as pessoas, mas somente para aqueles que amam a Deus. Às vezes, não entendemos o motivo de certas lutas e situações que nos sobrevêm, nem a razão de Deus permiti-las. Contudo, o Espírito Santo, por intermédio de Paulo, traz conforto e tranquilidade ao nosso coração ao revelar que tudo que passamos vai colaborar de alguma maneira para nós, para o nosso bem e para a nossa salvação. Primeiro, porque lutas, injustiças, decepções, tristezas, humilhações e tantos outros momentos difíceis que enfrentamos nos aproximam mais de Deus. Afinal, são nesses momentos que oramos com mais constância e fervor. Além disso, priorizamos mais a leitura e a meditação na palavra de Deus. Isso faz com que venhamos a amadurecer na fé e tenhamos um nível espiritual mais elevado, pois a nossa comunhão com o Altíssimo se torna mais estreita. Se analisarmos a vida dos heróis da fé do passado, veremos que todo o sofrimento pelo qual passaram resultou em grandes conquistas e realizações para eles. E assim será com todos nós. Temos que confiar nos desígnios divinos e na vida dos seus escolhidos. Olha, que ensinamento, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por mais lutas, problemas, né, dificuldades, privações que passemos, vai contribuir para o seu propósito. E o propósito é ganhar almas, né? É ganhar outros para o Senhor Jesus. 29. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se o pecado destruiu a imagem e semelhança de Deus, o Senhor Jesus e o seu perdão, o seu sangue, nos devolve a imagem do seu Filho, a imagem de Deus. 30. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O comentário diz: a imagem do Filho de Deus em nós. O desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e tenham a imagem do seu Filho Jesus. Mas para que isso aconteça, é necessário que cada um tenha dentro de si o desejo de ter a sua natureza por intermédio de uma comunhão sincera com o Altíssimo. Afinal, ele criou o ser humano com o livre árbitro, pois não desejou impor sua vontade a ninguém. É como em um casamento: se não houver interesse e amor de ambas as partes, irá fracassar. Dessa forma, o amor deve ser mútuo e a entrega de um ao outro deve ser verdadeira para que o relacionamento dê certo. Assim é a união com Deus. A condição para refletir em si mesmo a imagem do Senhor Jesus está na decisão que tomamos em andar em seus caminhos e fazê-lo nosso Salvador. Quando assim procedemos, o Altíssimo nos separa e nos elege como seus filhos e herdeiros da vida eterna.
E foi isso que Deus nos dotou, livre-árbitro, para que possamos demonstrar o nosso amor e gratidão por Ele livremente. Ele não criou robô, um robô que é obrigado a fazer o que lhe agrada. Não, somos livres, né? Mas temos que lembrar que esse livre-árbitro, ele pode ter consequências boas quando eu decido, né, na minha livre escolha, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer dele o meu Senhor, ou negá-lo, né, e fazer a minha vontade. A questão é que a minha vontade, ela me destrói, ela é o mal, né? Então, nós temos que priorizar a vontade de fazer a vontade de Deus e amá-lo sobre todas as coisas. E o amor, ele cresce a cada dia, a cada manhã, a cada nova experiência. Você vai adquirindo um amor maior, uma experiência maior. Que você construa uma vida com Deus de hoje em diante e esteja firmado nessa rocha, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Fique bem.